fechamento. Durante a mensagem eu vou te dar novidades sobre essa série. Tá legal? Vamos lá então? Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Oh, meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz assim, olha: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Amém. Eu vou ler de novo. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Deixa eu orar mais uma vez com você. Feche teus olhos. Pai, eu decidi nada saber a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, e é com muito temor e tremor que eu estou diante da tua igreja nessa noite. Eu te peço, Pai, que a minha mensagem, a minha pregação não consistam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que elas consistam na demonstração do poder do teu Espírito. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor trouxe cada vida aqui para ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Eu repreendo todo roubador da palavra. Eu te peço, torna cativa as mentes e os corações ao teu entendimento nessa noite da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Como é que é o esquema aí? Vamos ficar no escurinho aqui mesmo? É isso? O que houve? É escurinho? O que houve, Isaac? Quer acender? Quer apagar aqui? É aqui, não é assim não, é acesinha. Para mim era alguma coisa que eu não sabia. Vamos lá. Olha só, irmão, Jesus, olha, isso aqui está em vermelho na tua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu queria, dá para a gente dar um destaque nesse versículo, João? Eu queria que você desse um destaque, olha só, em duas palavrinhas. Todo aquele, pois, que ouve, faz assim com o teu ouvido assim, ó. Está ouvindo aí? Ó, e solta aí os impedimentos, desliga o celular, que isso impede você de ouvir, bota no aviãozinho, o meu já está no avião aqui. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O ensino de Jesus, o que Jesus pregou nessa noite, o título dessa nossa mensagem será, coloca para mim, o que Jesus pregou: ouvir e praticar. Nós vamos falar nessa noite sobre ouvir e praticar. Esse trecho de Mateus capítulo 7, versículo 24, ele é o final do sermão mais famoso de Jesus. Quem lembra o nome dele? Sermão da onde? Sermão da Montanha. São os últimos versículos do Sermão da Montanha, Mateus 7, 24. O Sermão da Montanha ele começa em Mateus 5. Vai em Mateus 5, Mateus 6 e finaliza em Mateus 7. E a gente está no finalzinho dele. O Sermão da Montanha Jesus trabalha no Sermão da Montanha muitos assuntos. Ele fala sobre o caráter cristão, sobre a justiça cristã, sobre a piedade cristã. Ele fala, por exemplo, sobre relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares. Jesus fala no Sermão da Montanha sobre ansiedade, sobre o medo do amanhã, até de divórcio. Jesus trata no Sermão da Montanha. Você sabia que é no Sermão da Montanha que Jesus ensina os discípulos a orar? A oração do Pai Nosso, ela está presente no Sermão da Montanha. Jesus ensina, entre outras coisas, os discípulos a jejuarem. A disciplina do jejum está aqui presente no Sermão da Montanha, do capítulo 5 até o capítulo 7.
Lá no capítulo 5 ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É mais que feliz. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa mais do que feliz. E ele começa esse sermão falando, olha, bem-aventurado, mais que feliz, lá no versículo 1, melhor, no versículo 3, lá de Mateus 5, ele fala assim, ó, bem-aventurados os humildes de espírito. No 4 ele fala, os que choram. Bem-aventurados, no 5 ele vai falar, os mansos. Tem gente mansa aqui? Tem mansinho? Amém. A Maria é muito mansinha também, só tem a cara. Eu acho que o João era mansinho. O João é manso, né? João é manso. É, mais ou menos. A Bela é manso. A Bela é manso. É um homem mais manso que é. Eu já vi até alguém nervosinho também. Mas o João, o mundo está caindo ao redor do João. O João está tranquilo. Isso eu fico um pouco irritado contigo, João. Eu estou pilhado. Ai, João. Vai dar bom. Vai dar bom. Caraca, irmão, o mundo se acabando. Ele vai dar bom. Aí eu falei para a Bárbara sobre essa sua característica. Eu falei, Bárbara, imagina se não tivesse João. Ele estava ferrado, porque se eu pilho ele, pilha do outro lado, caramba, dá bom. João é um manso. Esse cara aqui é manso. Bem-aventurado, João. Você é um manso. Mas tem uma reserva também. Aplauda, João. Mas aí também tem, nas bem-aventuranças, o que tem fome e sede de justiça. Olha aí, ele está com a espada na mão, vai ser mais tu, lá. Fome e sede de justiça, né? É ela, velho. Fome e sede de justiça. Ainda bem que ele falou que é bem-aventurado. Bem-aventurado. Tu está colocando aí? Isso. Aleluia. Aí no 7 ele vai falar bem-aventurados os misericordiosos. O misericordioso é aquele que está com a espada na mão. Tem motivos para vir e vapo. Mas aí ele pensa duas vezes e fala assim, ele até merece. Ah, mas eu vou dar mais uma chance. É o pastor Bruno, pastor. Sou eu? Amém, eu sou mais ou menos assim. Eu pego a espada. Eu sou 100% assim. É mesmo? Não sabia. Legal receber esse feedback. Mas eu pego a espada. Pega, mas é misericórdia. Demora a pegar. Eu vou começar a usar essa minha espada. Vai acabar com esse negócio. Acabou a misericórdia. Acabou a misericórdia. Acabou. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Aí no 8 vai falar. Isso aqui nós estamos no Sermão da Montanha. Bem-aventurados limpos de coração. Limpos de coração. Tem muita coisa nesse mundo, nos nossos tempos, que suja o nosso coração. Tem muita sujeira, tá? Cuidado com a sujeira. No 9 ele vai falar os pacificadores, bem-aventurados. No 10 ele vai falar os perseguidos por causa da justiça. No 11 ele vai falar os bem-aventurados, os humilhados por causa de Jesus. Irmãos, tem muita coisa boa no Sermão da Montanha. Do capítulo 5 até o capítulo 7. A gente está falando do finalzinho. E é uma pena que está se encerrando essa série de mensagens e a gente não pôde trabalhar o Sermão da Montanha. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nosso próximo ensino bíblico, coloca para mim, João. Próximo estudo bíblico, o Sermão da Montanha. Todas as quartas. Tem muita coisa para falar, irmão. Tem muita coisa. Aí você aplaudiu. Não vou fazer de novo. Estudo bíblico, Sermão da Montanha, todas as quartas de maio. Tem muita gente querendo aprender. Eu quero ver essa galera que bateu palma aqui quarta-feira. Peguei quem bateu palma. Não é não, Márcio? Quero ver essa galera chegar aqui. Nosso mestre Martins.
Seu aluno, fica de pé, Martins. Você tá bonito, Martins. Não, fica. Que isso, cara? Sem cinto. O estilo dos homens tem que ser assim agora. Caramba! Olha lá, eu quase te dei o microfone para você pregar, cara. Que elegância, cara. Fininho, sempre elegante. Seu mestre, irmão. Então, se você quiser aprender mais sobre o Sermão da Montanha, 4 quartas-feiras de maio. Oi? E sim, a primeira vai ser na terça, porque a primeira quarta é feriado, não é isso? Vestibular. A primeira quarta? Não, a quarta. 3 de maio, meu aniversário. Então, eu entrei lá no SPF e falei, ó, nessa a gente vai fazer na terça. Então vai começar dia 2, porque quarta, é feriado na tua casa. Perdão. Não é não, Magno? Quarta é feriado, né? Então, o Magno é meu co-aniversariante. Também sempre vai ser homenageado no seu aniversário. Eu estou já imaginando que quinta-feira vai ter uma festa surpresa. Não sei. Mas eu imagino que vai ter uma festa surpresa na quinta-feira. Mas vamos lá, vamos ver o que vai ter. Mas irmãos, ó. 41, tá? 46, GG, tá? O aberto, né? Aberto para presente. Tá legal? Fica à vontade. Não precisa não, tô brincando, precisa sim. Vamos lá. Vamos embora. Então, irmãos, estudo bíblico, Sermão da Montanha. Tem muita coisa para falar, irmãos. Então, ó, toda quarta, vamos começar na terça. E depois a gente engrena aí. Tá legal? Então vamos embora. Vamos pregar, senão a gente fica falando bobeira aqui. Tem muita coisa boa nesse sermão, irmãos. E agora, nesse finalzinho, no versículo 27, Jesus ele vai estar pregando uma parábola. Vai estar falando de uma parábola. Jesus fala acerca de 30 parábolas. Jesus ensinava por parábolas. Ele pregava por parábolas. E é uma pena que a gente não tem tempo para falar sobre parábolas. Meia dúzia só. É uma pena que a gente não vai ter tempo. Semana que vem a gente está terminando, são 30 parábolas. E a gente não tem tempo para falar sobre parábolas. Mas em junho e julho, o que a gente vai colocar aí, João? Coloca para a gente a novidade, João. O que Jesus pregou, parte 2. Eu vou dar uma chuva do que Jesus pregou para você. Aqui a gente vai pregar o que Jesus pregou. Junho ou julho. E o ensino bíblico de julho? É julho, né? Parábolas também. Então a gente vai, meu irmão, sair mergulhado. A gente vai sair daqui, a igreja vai ser batizada pelo ensino daquilo que Cristo pregou. A família Plenitude é uma igreja cristocêntrica. Amém? Glória a Deus por isso. E depois tem encontros com Jesus, um monte de coisa. Volta lá, João, volta lá. O tema da mensagem de hoje, o que Jesus pregou, ouvir e praticar. Repita comigo: ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Colocar naquele que destaca isso. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora eu quero que você avance para o versículo 26. O 26. A Bíblia diz assim, olha: e todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então nós temos 2 grupos de homens. Vou fazer 2 grupos, vem aqui vocês 3. Arreda a cadeira para cá, assim, aqui. Isso, vem para cá. Assim, ó. E vocês 2 também, vem para cá. Vocês 2, traz a cadeirinha aqui para cá, assim, ó, fazer a rodinha. Trabalho de grupo, vamos lá.
Não ensaiamos nada, vamos embora. Tá pegando aqui? Tá pegando a turma aí, nosso iPhone. Aqui temos o grupo da direita e o grupo da esquerda. A Bíblia vai falar que tem dois grupos de pessoas nessa parábola. Aqueles que ouvem e praticam, o grupo de lá, e o grupo de cá são aqueles que ouvem também e não praticam. Portanto, todos ouvem, mas só um grupo ouve e pratica, o outro grupo ouve e não pratica. O que muda a minha vida e a sua vida não é aquilo que você ouve da palavra de Deus, mas sim se você pratica a palavra de Deus. Ouvir um monte de coisa não muda a vida de ninguém. O que vai mudar é se você pratica. Porque ouvir, irmãos, a gente já ouviu. Não tem, você já reparou que não tem pregação? Quanto tempo você tem de evangelho? 27 anos de evangelho. Quem dá mais? Alguém dá mais de 27? Tu é o ancião dos crentes, né? Tem quanto? 30 anos para a Rosane. 36. 36 ali na câmera. Aqui realmente são os caras, ó, velho na fé. Olha só, irmãos. O que muda a nossa vida não é o tempo que você ouve. Porque tem gente que tem muito tempo de igreja e o evangelho ele ouve durante muitos anos. Não estou falando que é o caso de você. Ouve a palavra de Deus durante 20 anos e essa palavra não mudou nada a vida dele. Ao passo que existe um outro grupo de pessoas que se converteu no mesmo ano, mas aquela palavra que é pregada, ele já está colocando na vida dele em prática e aquilo já está mudando e transformando a sua vida. Vou perguntar para esse grupo aqui, você estava aqui, a gente não combinou, não é verdade? Quem de vocês cinco, esses dois grupos, já ouviu que Coca-Cola faz mal? Beber Coca-Cola faz mal. Quem já ouviu? Levanta a mão. Agora eu quero saber desse grupo, quem não bebe Coca-Cola? Esses são os que ouvem, não praticam. Estou vendo que o grupo não foi bem formado. Está vendo que eu não combinei nada. Quantos já ouviram que Coca-Cola faz mal? Todo mundo já ouviu. Se você, mas você está me falando, agora que você falou, irmão, você já recebeu no zap aí vários vídeos falando isso aqui. Coca-Cola faz mal. Agora eu quero saber, quem já ouviu e por isso, não bebe Coca-Cola? Olha lá. Ouve e pratica. Eu estou meio nesse grupo, eu estou meio mais ou menos tentando. Eu estou meio flex. Eu quebrei a cantina de hoje. Falando mal da Coca, estou quebrando a cantina. Então, irmãos, a gente tem um grupo que ouve e pratica e o que ouve e não pratica. A minha preocupação não é você ouvir, a minha preocupação é você ouvir e não praticar. E agora a gente já não está mais falando de Coca-Cola, a gente está falando da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. E esses dois grupos de pessoas estão aqui. Estão aqui nessa noite, que dia é hoje? É 23 de abril. Esses dois grupos de pessoas estão aqui na igreja. Os que ouvem e vão deixar a palavra transformar o seu ser. E os que ouvem vão sair e a palavra vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Não adianta vir aqui, eu pregar, e você, pastor Bruno prega bem, feijoada, não sei o quê.
Não adianta nada eu pregar bem, ouvir qualquer outro pregador e pregar bem. O que vai mudar é se aquilo que for pregado, do que prega bem, do que prega médio, do que prega lá embaixo, se você vai pegar isso e vai colocar em prática na tua vida. Não adianta a pastora, o Laerte, a oração de fogo, faz uma oração por mim, e o Laerte vai lá, e roda, e pá, só. Não adianta, irmãos. Se você ouve, recebe a oração e não pratica. Tem gente que está um tempão no Evangelho, já tem 20 anos de Evangelho, 30 anos, 25 anos, sabe a Bíblia, já conversou com alguém, sabe a Bíblia de cor, e aí você que é novinho na fé, tu é meio que nova mais ou menos praticamente um pouco. E aí a pessoa te dá um banho de Bíblia, sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia está na ponta da língua, o problema é que a Bíblia não está na ponta do coração. Não adianta nada, irmã, querido e querida, você tem um montão de tempo na casa de Deus, saber a Bíblia de cor, na ponta da língua, e ela não está aqui na ponta do coração. O que me preocupa não é o que você vai ouvir, porque você vai ouvir, não tem palavra nova, Lex, não tem pregação nova. Quantas vezes você já ouviu essa palavra que eu vou pregar hoje? Quantas vezes você já ouviu? A casa na rocha, a casa na areia, e pá, e a outra casa caiu, e a outra não caiu, pá, ponto final. Quantas vezes você já ouviu pregar essa palavra? Agora eu quero saber quantas vezes você colocou ela em prática. Um grupo que ouve e pratica, e um grupo que não ouve e não, que ouve e não pratica. Esse grupo, ele está aqui na igreja, ele representa você. Vamos aplaudir esse grupo? Obrigado. Dessa vez você não ouviu. Saíram na foto? Vamos sair na foto, vamos sair do Instagram. Viu aí? Legal. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. A palavra que eu tenho para pregar hoje para você é muito simples, irmãos. É muito simples, não tem muito o que inventar. Se você sair com isso na mão, bota o destaque. Aquele destaque, se você pegar isso aqui, ó, ouvir, todos estão ouvindo, todos. Agora, se você pegar isso aqui e sair daqui decidido, definido a praticar, eu te garanto, isso vai mudar a tua história. Vai mudar a tua vida. É isso que eu quero que você saia daqui com essa consciência. Só isso. As outras coisas que eu vou falar aqui são mais simples. Pastor, mas a palavra não poderia vir mais poderosa? Sim, mas ela é simples. Ela é simples. Coloque isso em prática na tua vida. Vamos aprofundar um pouquinho? Mateus 24, 7, 24, nós já lemos, eu vou reler com você. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus, ele vai agora dar um nome para esses dois grupos. Vai dar um nome para cada um integrante desse grupo. Para aquele grupo que ouve e pratica, Jesus vai chamar de prudente. Quem ouve e pratica é prudente. Quem ouve e pratica é prudente. E o outro que pertence ao outro grupo
ele vai chamar de insensato. O que não ouve, o que ouve e não pratica, ele chama de insensato. Em outras versões vai dizer louco, doido, maluco. É o que ouve. Se você está ouvindo e não está praticando, a Bíblia, Jesus te chama de louco, maluco, doido, insensato. Sobre as duas casas que você conhece bem, coloca para mim, João, a figura das duas casas. Uma sobre a areia, outra sobre a rocha. A que está sobre a rocha, ela é firme e estável. A que está sobre a areia, ela é frágil e vulnerável. Aqui quem construiu é quem ouviu e praticou, é o prudente. O que constrói essa casinha aqui é o insensato, louco, maluco. Essa casa é frágil, essa casa a qualquer momento pode cair, e vai cair. Essa casa ela é vulnerável às circunstâncias da vida. Pode continuar deixando um pouquinho essa ilustração aí, João, porque a Bíblia vai garantir que virão chuvas, virão ventos, virão enchentes, rios sobre essas casas. As duas casas, a do prudente e a do louco. Sobre essas duas casas elas vão ser testadas. A resistência dessas duas casas serão testadas de todos os lados. Chuva caindo no telhado, vento batendo contra as suas paredes, e inundações e rios batendo contra a sua fundação, contra os seus alicerces. Fala para o teu irmão que está do teu lado, fala assim: a sua casinha vai ser testada. Não adianta. Fala para ele: não adianta. Um dia vai. E de repente está sendo. E de repente você foi testado hoje, essa semana, esse mês. Eu não sei se o teu teste foi chuva, se foi vento, se foi rio, se foi pombo. Meu Deus. Acontece que ela será testada. Jesus não prometeu para você ficar livre dessas provações. A Bíblia vai dizer lá em João 6,36, que no mundo nós teremos aflições, vai ter chuva, vai ter vento, vai ter rio batendo nessa casa, e vai testar a firmeza dela, vai testar. Agora, eu quero que você repare a diferença dessas duas casas, e a diferença delas está no seu alicerce. E essa mesma história ela é contada em Lucas 6,46. Queria que você colocasse aí Lucas 6,46. Você vai ver como que é esse alicerce. Volta para a casinha, grava a casinha, volta para a casinha. Fotografa aí na sua mente essas duas casinhas. Uma sobre a rocha, outra sobre um montinho de areia. Pegou aí? Pegou a foto? Depois a gente até volta para ajudar. Agora eu vou te mostrar se é assim mesmo. Vamos ver? Lucas 6,46. Por que vocês me chamam de Senhor? Olha só, Jesus vai fazer uma pergunta. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ou seja, vocês me chamam Senhor, Senhor, ou ouvem as minhas palavras, mas não praticam. Mas me chamam de Senhor no culto domingo. Chamam de Senhor, Senhor. Mas Jesus dá uma ordem, manda, e a gente não pratica. É o que Jesus está falando. Aí eu vou dar uma pausa no 6,
Já vamos voltar para o 6, agora eu vou voltar para o 7 de novo. Antes daquela parábola, 7:22. 7:22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? E em seu nome nós não ministramos no altar canções? E em seu nome nós não distribuímos ofertas, ficamos no estacionamento? E em seu nome fizemos a cantina de domingo, ralei pra caramba? E em seu nome ficamos na recepção, na intercessão, filmando na mídia, na trincheira, no atalaia? E em seu nome eu fui para a salinha da aula para as crianças? Em seu nome eu fiz muita coisa, gente. E versículo 23 tem a resposta de Jesus. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe quem são esses que praticam o mal? São os que dizem: Senhor, Senhor. Ouvem a palavra e não fazem o que ele manda. Está aqui. Simples assim. Desculpa te dar essa notícia. Desculpa te dar essa notícia. Não adianta falar Senhor, Senhor. Não adianta nem trabalhar para ele. Não adianta nem usar o nome dele. Se você ouve o que ele, as suas palavras, e não pratica. É Jesus que está pregando, irmão. É papo reto de Jesus. O resto é evangelho torto. O resto é outro evangelho. Esse é o evangelho que Jesus pregou. Vamos voltar agora para Lucas 6:46. Que a gente vai ver, nós estamos falando sobre fundamentos. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando. Versículo 47. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha aí o prudente. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, olha agora, dobra a tua atenção, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Em outras versões vai falar sobre a rocha firme. Cavou profunda vala, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha firme. Quando veio a enchente, aí olha só, esse é o homem, cavou, abriu vala, rocha firme. E aí quando vem a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construído. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica, olha o tolo, louco, maluco, insensato, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E agora eu quero te mostrar um grande detalhe. Coloca de novo aquela primeira casa. A gente imagina essa casinha, uma sobre rocha e uma sobre areia. Só que o detalhe que não é assim. Eu vou te mostrar como é. Coloca as duas casas. As duas casas são assim. Aí alguém está falando assim: pastor, são duas casas sobre areia. Sim, duas casas sobre areia. Quem vê de fora enxerga duas casas sobre areia, porque o terreno é o mesmo.
Não tem uma casinha em cima da rocha mais elevadinha. Não, são sobre areia. O terreno é o mesmo. É areia. Visualmente, quem olha de fora é a mesma casa. O grande mistério está embaixo da casa. Quem olha por fora vê areia, mas embaixo da casa tem um mistério. A grande diferença está por dentro. E sabe qual é a diferença? Versículo 48, de novo. E esse é semelhante ao homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. O terreno é o mesmo. Fala assim para o irmão que está do lado: o terreno é o mesmo. A palavra que você recebe domingo, quinta, é a mesma. A Bíblia que você tem é a mesma. Do João, do Laerte, do Rodrigo, é uma Bíblia. O que você ouve é a mesma coisa. Coloca as duas casinhas iguais. Isso. Quem olha de fora vê isso. Mas o mistério está por dentro. O mistério é porque teve um que cavou o fundo. O mistério está no trabalho de cavar, suar, cavar, até encontrar a rocha. Você quer saber como são as duas casas? Coloca para mim, João, as duas casas. Elas são assim. Tem areia. Você vê a areia por fora. Só que o fundamento você não vê. E a rocha que está por baixo, você também não vê. Alguém consegue olhar para uma casa? Olha para as paredes. Você acha que só tem parede aqui, irmão? Tem ferro lá embaixo. Tem sapata. Tem fundamento. O que vai deixar essa casa firme, esse templo firme, é o fundamento. É o ferro. Às vezes, quem já fez obra aqui? Quem já fez uma casa do zero? Já fez uma casa do zero? Você gasta dinheiro pra caramba com a fundação, né? Você gasta ferro pra caramba, cimento, pedra. E aí você gasta aquele tanto de dinheiro. E aí o pedreiro, a construtora vai e coloca o fundamento todinho. Aí você olha pra casa, não vê nada. O dinheiro que você gastou está todo lá para baixo. Foi todo investido lá embaixo. Tu não vê casa. E você teve trabalho. Quem ajudou? Quem ajudou o pedreiro? Servente, cavou um pouquinho. Ajudou? Você cavou, dá trabalho ou não dá? Dá trabalho. Cavar dá trabalho, irmão. E quanto maior é a casa, quanto maior é o prédio, mais trabalho. Eu sei que o João mora no 8º andar. E você acha que é uma casinha em cima da outra? É muito ferro lá embaixo para segurar 8 andares. Eu fiz aqui uma pesquisa. Eu vou te mostrar o trabalho que é o alicerce, a fundação de um prédio. Coloca pra gente, irmão. E aí eu vou mostrar para vocês como foi feito o fundamento do prédio de 25 andares no Tower.
Esse é o prédio real. Mas quem está lá no 20, são 26 andares, né? Quem está lá no 26º andar não tem nem noção do trabalho que foi para cavar, colocar fé e firmar esse empreendimento sobre a rocha. Ei, queridos, esse prédio não foi feito para cair. Ele não foi feito para cair. Não foi só um engenheiro que fez. Provavelmente foi uma junta, nem sei se fala junta, como é que fala? Uma junta de engenheiros. Foi feito muito cálculo para que quando você chegue lá no 26º andar, você tenha a segurança de que aquele prédio não vai cair. Não existe possibilidade de quem constrói um prédio desse pensar que um dia pode ser que venha, mas se vier um vento muito forte, ele pode cair. Não tem essa possibilidade. Ele foi feito para não cair. E o que faz ele não cair são os fundamentos. O que vai fazer com que a minha vida e a sua vida, a minha casa e a sua casa não caiam são os fundamentos. Porque vento vai vir, tempestade vai vir inundações, vão dar contra a tua casa. Verdade, Deus. Só que a tua casa não foi feita para cair. Não pode existir a possibilidade dela cair. Pastor, mas esse vento que veio foi forte demais. E é por isso que meu casamento está por um triz. Não pode ter a possibilidade desse teu casamento cair. Não pode, não pode, não pode, não pode. Porque ele foi fundamentado na palavra de Deus. Mas dessa vez bateu forte. Você não sabe o que aconteceu. Eu não posso até não saber o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu aqui. Aqui tem fundamento. Aqui vai prender ele firme. E ele não vai cair. O que vai fazer você ficar firme é se você vai lançar fundamento forte sobre isso aqui. É isso aqui que segura. É isso aqui que segura a tua vida cristã. Pastor, eu sinto vontade de... Poxa, mas quando eu vejo batidão, como é que ela é? Vai, Lédia. Eu não sei fazer isso não, né? Meu corpo fica. Não posso dar essa mole para a figurinha. Eu dá uma vontade. E quando eu toco o tchacabum, eu não aguento. Vai tocar qualquer uma. Toco o tchacabum, minha cara fica assim. Não pode, irmão. Pastor, mas um vinhozinho, uma garrafinha. Minha boca chega até a salivar, pastor. Ninguém está vendo. Dá vontade, cara. E é por isso que a tua casa está batendo vento toda hora, chuva toda hora cai, toda hora balança, toda hora cai. E até quando você vai querer viver de reconstruções e reconstruções e reconstruções? Meu Deus. Dá trabalho. Reformar dá mais trabalho do que construir. Então não deixa cair. Lança. Bota a casa, João, bota a casa, é isso. Lança ferro. Cava, até achar rocha. Senhor, Não existe possibilidade. Eu fico imaginando que você entra num prédio, você não fica, será que vai cair? Não sei se vai cair. Vai cair ou não vai? Não, você sai entrando, irmão, sai entrando. Elevador, 26º. Vai tranquilo, não.
vai cair. E tem um prédio lá no centro, balança, mas não cai. Até balança, mas não cai. Não cai. Tem ferro. A tua vida cristã não pode ficar assim nessa. Caiu agora. Estou doido para ser Laércio hoje, né? Estou querendo cair, levantar. E cai. Agora levanta. E cai e quebrou de novo. E levanta de novo. Está na hora da gente parar com isso, irmão. Está na hora de você lançar licença firme. Calma. Qual é o segredo, pastor? Cavar. É cavar. Cavar. O segredo, você é até redundante, o segredo está no secreto. O segredo está naquilo que você não vê. Bota a casinha na areia, bota a casinha na areia. Você vê isso? Você não vê. Você vê as duas casinhas iguais. Mas tem um segredo embaixo dessa daqui. Qual o segredo? Qual o segredo? Tem um segredo. Por fora você não vê a areia, você não vê isso aqui. Mas por dentro tem alguém que cavou, e cavou, e cavou. Aí é que mora. Pode vir muito rápido. Fazer uma casa rápida. Bora, é rápido. Não vou ficar enrolando muito não. A pregação é rápida. A diferença está no secreto. Ei, eu vou repetir. A diferença está no secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta, busca o Senhor em secreto. Hoje eu fui buscar o Senhor no secreto. Vou confessar para vocês, irmão. Acordei 5 horas com fogos do São Jorge. Eu estou com essa camisa aqui, é coincidência. Eu vou vontade de botar ela hoje. Tem nada a ver, tá, irmão? Pastor tem vermelho, tênis vermelho, alguma coisa. Não. 5 horas da manhã eu fui acordado pelo show. É, Matheus? 3 horas do fogo. Hoje eu vi um balão do Vasco caindo. Diante de Deus. Eu repreendi na hora. Os 30 motoqueiros, eu diário balão. 7 horas da manhã, já estava com o motor trabalhando. Aí, os 30 motoqueiros rodearam o balão do Vasco e São Jorge. Aí, os caras rodearam o balão, fizeram uma oração. Fizeram. Parecia até que eles iam se pegar. Eu pensei, eu olhei, parece a 30 metros de distância, lá na estrada da Caroba, caiu o balão. Aí, eu falei, será que isso é um sinal para o final do ano? Eu falei, não, isso aí não vai acontecer, isso não. Está repreendido. Esses foram novos. Todas as coisas. Eu vejo aqui a camisa ali, inclusive o irmão, representando que não vai cair. Inclusive, irmão, eu quero que você venha aqui na oração, que eu quero orar. Forte. Diz os pastores, vai pôr as mãos. Mas vamos lá. Então, aí hoje eu acordei 5 da manhã. Irmãos, eu estava falando com o Rodrigo, Deus está requerendo de mim, do Bruno, mais tempo com ele. Eu acordo 6 da manhã para trabalhar e fazer transporte rolar. Agora eu estou acordando às 5. 1 hora eu passo com ele. 1 hora eu não mexo no celular. Eu não mexo, não vejo o WhatsApp. Eu sei que não vai ter WhatsApp, não vai ter nada. De 5 às 6 eu fico com ele. 1 hora antes de eu começar a trabalhar. E hoje eu ia acordar às 5h30, porque eu tinha um trabalho às 7. E aí eu acordei às 5, acordado pelo show. Não consegui mais dormir. Aí eu falei, vou buscar o Senhor. Fiquei de 5h30 até assim, quase mais 6, rolando na cama. Quando deu 10 para ser, eu falei, já chega. Eu ia acordar às 6h30, eu falei, já chega, vou começar mais cedo, buscar Deus mais cedo. Dobrei meu joelho no sofá e dormi. Tem que confessar, não estou dentro da igreja, mas eu acho que minha oração foi atendida. Deus sondou meu coração. Já começou uma oração e aí você perde a oração. Aí depois tu tenta voltar na oração. Isso acontece só comigo? O pessoal das 3 da madrugada assim, não é? Começa a orar, Senhor, abençoa Isaac. Aí fica 5 minutos. Isaac.
Isaac. E fica assim, brigando meia hora olhando para o Isaac. Isso acontece comigo lá? Bom, de madrugada dá esse ovo, mas de 5 às 6, não, já boto uma água com limão, já faço café, tá bom. E fico acordado. Boto um louvor, chato de mão, da Renaudet, tu me fez perder 9 quilos. Você que está acompanhando a internet, olha só, a sua vida. Perca 9 quilos em até um mês. Chá de limão, todos os dias em jejum. Quer emagrecer? Siga, me cuida agora. E ele, toda essa equipe está treinada, está te esperando você fazendo a vontade. Essa já, essa noite, chá de limão, Renaudet. Toda, me cuida agora. Que isso? Que isso? Sem corte. Irmãos, volta. O que vai sustentar a tua casa é o secreto. É o que ninguém vê. São as suas horas de oração. É o teu tempo que você vai gastar com ele. E você vai achar, não está fazendo nenhum efeito. Porque não dá para ver. Não está fazendo. Será que está fazendo efeito? Será? E só está fortalecendo a base. Só está fortalecendo. Só está enrubescendo. Nem sei se essa palavra existe. Só está ficando robusto. E aí pode vir vento. Pode vir chuva. Pode vir enchente. A minha casa não vai cair. Porque tem segredo, porque tem alicerce, porque a minha casa é só uma rocha. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, mas não tem uma fórmula mágica. Não tem. Acontece que a nossa geração quer coisas rápidas, quer uma mão na cabeça, quer uma oração, quer um negócio. Irmãos, a gente pode até orar, pode até fazer isso, mas não tem mágica. Não tem mágica. Dá trabalho. Você acha que é fácil? Paga preço, acordar mais cedo, ou dormir mais tarde para alguns, ou acordar na madrugada, ou separar parte do teu dia, ou muitas horas do seu dia. Ah, pastor, para minha casa é muito duro. Ah, você acha que a minha casa não recebe também chuva? Não, irmão. Não tem vento, não. O que faz com que a minha casa fique firme é o segredo. O segredo é o segredo. Acontece que tem muita gente que quer só investir na fachada. Porque o segredo dá trabalho. Mas a pessoa quer construir uma fachada. A fachada ganha like na internet. Cara espiritual. Adorando a Jesus e tal, partiu casa do Senhor, o irmão vem pro culto e parece que aquela foto do Instagram, estou na casa, irmãos, eu não vejo vocês fazendo isso, mas tem o Senhor que faz. Partiu casa do Senhor, pá. Tem uns que buscaram em secreto, mas tem gente que não buscou em secreto, acha que aquela foto vai te salvar. Vai, não. Isso é fachada. É legal fazer uma fachadinha de vez em quando, mas tem que ter secreto. Secreto dá trabalho. De vez em quando eu vejo a mãozinha do site lá, 5 horas da manhã, orando. É o secreto, dá trabalho. Não tem fórmula mágica. Aleluia. Glória a Deus. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti.
pensei que a rocha fosse só Jesus. Não, a rocha não é só Jesus. A rocha não é só Jesus. Construir a sua casa sobre a rocha é construir sobre Jesus e naquilo que Jesus falou. Você estará construindo a sua casa naquilo que Ele falou, nos fundamentos que Ele disse, nos fundamentos da fé. A tua casa será construída naquilo que Ele ensinou. A tua casa vai ser construída no sermão da montanha, nas parábolas e tudo aquilo que Jesus pregou. É isso que vai dar firmeza na tua casa. Aquilo que Ele falou. Ah, mas estão falando, mas falaram. Ei, o resto é construir casa sobre emoção, sobre razão. Tua casa não foi chamada para ser construída sobre razão e emoção. Isso é areia. Vai vir vento, vai vir um ventinho, vai derrubar mole. Mas se você construir a tua casa naquilo que Jesus falou, se você achar essa rocha, pode vir o que vier. Essa palavra, ela não foi liberada para ímpio. Essa palavra foi liberada por Jesus para crente. Para crente. E tem muito crente que ele chama de insensato, tolo, maluco, doido. Tu tá doido. Ouvir o que ele prega, ouvir o que ele ensina e não praticar. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: precisamos praticar. Irmãos, não tem como ele ficar de pé no teu lugar. Eu estou encerrando. Não tem como evitar problemas. Não tem como. Eu queria te mostrar como evitar alguns problemas. Como não vir chuva. Uma série de mensagens. Repreenda as chuvas e repreenda o vento. Repreenda 7 semanas de não vai vir vento sobre a minha casa. Não vai vir enchente. Não, vai vir enchente. Jesus prometeu que vai vir. Vai vir. Ele que falou que vai vir. Não tem como evitar isso. Mas tem como evitar você construir errado. Tem como você evitar construir do jeito errado. Tem que ter secreto. Tem que ter secreto. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Talvez essa palavra falou no teu coração. A tua vida está precisando mais de secreto. A tua vida está precisando